Vamos ver o resumo aqui da Paraxá. Kitetse começa discutindo o caso de uma mulher quando capturada por um soldado israelita durante uma batalha. Pelo resto da Paraxá, a Torá continua com uma lista de várias mitzvot, cobrindo uma vasta gama de tópicos. Relata então os direitos especiais de herança do primogênito, o caso do filho teimoso, o filho rebelde, a importância de respeitar-se a propriedade de outras pessoas, a obrigação de ter o carinho de enxotar a ave-mãe do ninho antes de pegar seus filhotes, e que não se deve vestir chatnez, que é a mescla de lã e linho na roupa. O caso da difamação da mulher casada é então discutido, seguido pela proibição de adultério e outros casamentos proibidos, bem como a ordem de manter o acampamento do exército como local santificado. Após mencionar brevemente o divórcio e o requerimento de um get, carta de divórcio, a Torá discute o sequestro. A Torá também fala sobre a mitzvah de pagar os trabalhadores no tempo apropriado e o conceito da responsabilidade do indivíduo por suas próprias ações. A Torá descreve então a consideração especial que deve ser dada a um órfão e a uma viúva. Descreve também o mandamento de ser honesto nos negócios. Esta paraxá conclui com uma exortação para recordar as atrocidades que a nação de Amaleque cometeu contra nós após o êxodo. Tá? Então aqui nós vimos o resumo da paraxá. Agora a gente vai focar em alguns detalhes, alguns aspectos só. Lembrar que tem 44 assuntos, 74 mandamentos, 110 versículos, tá? Então, a gente tem que resumir e resumir muito, tá? Então, olha que coisa interessante. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, diz o primeiro passuk, o primeiro versículo da paraxá, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, Ei Yahuá teu Elohim os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e a quiseres tomar por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a sua cabeça, e cortarás suas unhas, e despirá a veste do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro, e depois tu entrarás a ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. E será que, se não te contentares dela, a deixarás ir à sua vontade, mas de sorte nenhuma a venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois tu a tens humilhado. Então, o Criador, né, assim, num nível literal, tá? Num nível mais profundo, tá? Num nível mais profundo, lembrar que a Torá, ela tem 4 níveis de interpretação, que é o Pardês, tá? E além disso, de ter 4 níveis de interpretação, se diz em Israel que cada passagem da Torá tem pelo menos 70 aspectos, pelo menos, tá? Então, num nível mais profundo, tá? Esse homem que saiu à guerra e pelejou contra os inimigos, tá? É o Mashiach, tá? Por isso que a gente falou sobre o mês de Elul, né? Essa coisa toda, de chorar um mês inteiro. E nós somos o quê? Essa mulher, tá? Num nível mais profundo, tá bom? Agora, trazendo... por isso que na nossa vida aqui é uma vida de luta, de dificuldade. A nossa vida aqui vê que a criança já nasce chorando, já toma uma palmadinha, ó, seja bem-vindo a esse mundo. Já tem que dar um chorinho já para entrar nesse mundo aqui, tá? Então, a nossa vida aqui, ao contrário do que os teólogos da prosperidade falam, que aqui parece até uma Disneylândia, um Beto Carreiro World, né? Que o cara pode ter isso, pode ter aquilo, né? O Mashiach falou em João, Yohanan 16:33. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, tá bom? Então, num nível mais profundo, tá? Essa mulher aqui somos nós, que choramos aqui, aguardamos ser revestidos do nosso corpo de esplendor, tá? Paulo, Shaul Hachaliah, diz em 2 Coríntios 5 que enquanto estamos neste corpo, neste tabernáculo, gememos. Nós ansiamos por ser revestidos o quê? Pela imortalidade, tá? Paulo chega a dizer, enquanto estamos nesse corpo, estamos ausentes de Yahuá, tá? Olha que coisa interessante. Então, vai chegar um dia em que nós nos encontraremos com o Criador, tá? Ou através da sua segunda vinda, ou se nós partirmos antes, nos encontraremos com Ele. Então, estaremos juntos dele. Então, se
Se nós agora, nesse período que Paulo diz que enquanto estamos nesse corpo, estamos ausentes do Criador, se ainda assim nós conseguirmos manter uma conexão com o Criador, imagina quando nós nos encontrarmos com Ele, tá? Então todas essas dificuldades vão gerar o quê? Méritos para nós. Então, num nível mais profundo, essa mulher somos nós, e nós choramos, muitas vezes nos lamentamos por causa dos nossos problemas, tá? Mas nós devemos ter bom ânimo. Bênçãos caem sobre a cabeça dos justos. Então, eu vivo a minha vida, faço a minha parte e as bênçãos vão ali atrás de mim. E vão chegar a mim. Vão chegar. E o que eu planto, eu vou colher. Vai colher. Então, muito legal isso que a Mary falou, quer dizer, então, a gente não tem que ficar preocupado em ter a felicidade a todo custo, tipo assim, empenhar toda a nossa energia para conseguir a felicidade. Olha que coisa interessante. Moshe, ele se despede da Torá, no finalzinho lá da Torá, no finalzinho de Deuteronômio, Moshe vai usar a estrutura da palavra Asher, que significa feliz, e que também é o nome do oitavo filho de Jacó, Asher, tá? Que significa feliz. Moshe vai falar, né? Vai usar essa estrutura de palavra, tá? Asher. Feliz é tu, ó Israel. Ou seja, Moisés se despede da Torá, vai se despedir falando que Israel é um povo feliz. Aí eu vou deixar o rei Davi para falar no final, tá? Vamos lá. Yahushua HaMashiach começa o sermão mais famoso da história, que é o Sermão do Monte, que na verdade é o sermão da Torá, falando a mesma estrutura de palavra. O quê? Bem-aventurados os humildes, aqueles que se humilham em espírito, porque deles é o reino dos céus. Moisés finaliza a sua trajetória falando da felicidade de Israel, que a gente vai ver qual é essa felicidade, tá? Mashiach, ao contrário de Moisés, Moisés finaliza falando de felicidade. Mashiach começa falando, e ele mostra que um caminho para a felicidade é se humilhar, é ter um coração humilde. E Meler David, ele fala no Salmo 1 que Ashrei Haish, Asher Lo Halar, Batsat Rechaim, Uveder Hataim, Lo Amad, Uvmoshav Letzim Lo Yashav, Kim Betorat Yahuah Refetso, Uvetorato Yerregei Omam Valaila. Tradução: feliz o homem que não andou segundo o conselho dos ímpios, não se deteve no caminho dos pecadores, e não se assentou na roda dos escarnecedores. Antes, o seu completo prazer, o seu completo deleite está o quê? Na Torá de Yahuá. E na sua Torá ele medita o quê? De dia e de noite. Ou seja, então, como a Mary falou, né? O livro de Provérbios, bênçãos caem sobre a cabeça do justo. Quando a gente entende que faz parte do povo de Israel, Moisés finaliza a sua trajetória falando, feliz és tu, ó Israel. Então, nós somos um povo, tá? Que é destinado o quê? Para buscar as coisas do alto. Mashiach diz que vai ser feliz aqueles que se humilham, que são humildes, tá? E o rei Davi, ele fala que a felicidade de um israelita, tá? É o quê? É se deleitar na Torá de Yahuá. Um homem que faz 3 coisas negativas antes de ter uma coisa positiva. Primeira coisa negativa, mandamento negativo que ele cumpre, né? Ele não andou, no hebraico está no passado, nenhuma tradução coloca do jeito certo, né? Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, não se assenta. No hebraico é o quê? No hebraico, não andou, tá? Não se assentou, não se deteve. Como no passado ele falou não 3 vezes, agora o mandamento positivo ele cumpre com muita alegria, antes o seu completo prazer, o seu completo deleite está na Torá de Yahuá, em sua Torá medita dia e noite. Ou seja, então a gente tem que ter esse conceito. Esse é o conceito de felicidade. Se a gente diz não para o erro e a gente se debruça diante da Torá, essa é a nossa felicidade. Querem falar alguma coisa? O Elisha está perguntando, Morei Yosef, o que significa tosquear o cabelo num nível mais profundo e aparar as unhas? Ou seja, foi legal essa pergunta do Ari Elisha, tá? A mulher, quando ela era capturada na guerra, tá? Ela vinha com a roupa da sua antiga nação, vamos dizer assim, tá? Era uma roupa pagã, então ela tinha que se livrar da sua roupa, tá? Vamos ler aqui, ó. Diz assim, no versículo 2. Isso é bonito. É muito interessante isso, ó. Então atrarás para a tua casa e ela rapará a cabeça, vamos dizer assim, o cabelo talvez seja o principal adorno da mulher, ou seja, tem que se esvaziar da beleza exterior, tá?
vamos dizer assim, cortar as unhas também. A gente sabe que a mulher, a unha geralmente também é um adorno para as mulheres, tá? A gente que é homem não liga muito, tá? Ela trocaria, ó, então atrarás para a tua casa e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas e despirá a veste do seu cativeiro, ou seja, nesse período em que nós estamos aqui, tá? Agora é um mês, né? No mês de Elul, né? Mas no nível também que a gente pode expandir essa nossa vida aqui, a gente tem que se despir vamos dizer assim, das coisas desse mundo aqui, da galut, da diáspora, tá? Tanto externamente quanto internamente, tá? E devemos o quê? Nos assentar e chorar, vamos dizer assim, humilhai-vos diante de Yahuwá e ele vos exaltará. Tiago, capítulo 4, ele fala, Yaakov, né? Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante de Yahuwá e ele vos exaltará. Aí vem dizendo, né? Ou seja, tudo isso é uma preparação para que ela possa se casar com aquele israelita. Então, assim, respondendo a pergunta do irmão Elisha, vamos dizer assim, nós tirarmos do nosso foco as coisas externas, nós, vamos dizer assim, usarmos uma vestidura israelita, tanto por fora quanto por dentro, a gente se esvaziar daquilo que a gente poderia se exaltar, achar que aquilo ali traz alguma beleza para nós, tá? Então seria mais ou menos isso, assim como essa mulher, ela tinha que começar uma nova vida, tá? Ou seja, ela foi capturada na guerra, então ela tinha que, tipo assim, olha, nesse período aí de um mês você vai se transformar numa outra pessoa, tá? Essa mulher é Israel, né? Essa mulher simboliza Israel. Imagina o camarada que capturou ela na guerra, tá? Ele que na guerra viu uma mulher, né, vamos dizer assim, com cabelos longos, unha bonita, uma roupa, vamos dizer assim, muitas vezes até sensual, tá? Que muitos exércitos faziam isso para atrapalhar Israel. Então, o que acontece? Essa mulher tinha que se esvaziar desses adornos externos, tá? E aquele homem israelita, ele tinha que achar uma beleza dentro dessa mulher que foi capturada na guerra, tá bom? Então, sabemos que o nosso Messias, ele vê sempre o quê? O que está no nosso interior, a nossa beleza interna, como o profeta Samuel foi advertido por Elohim. Elohim fala para o profeta Shmuel, fala assim, o homem vê o que está diante dos olhos, mas eu, Yahuwá, vejo o que está no coração. Então, vamos lá.